Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos fazer a correção do nosso exercício que está lá na página 50 até a página 53, ok? Então pegue o seu livro, abra aí na página 50 e nós vamos fazer a correção do exercício, ok? A primeira questão diz assim: observe atentamente a imagem a seguir, veja a carruagem que segue um andarilho e um cavaleiro saindo de uma floresta escura. A carruagem e os dois homens se dirigem para uma povoação representada pelas torres. Essa povoação está iluminada pelo sol que aparece por detrás das montanhas. Segundo o historiador alemão, é um sol matutino, cujos raios penetram profundamente no céu ainda de alvorada, prestes a dissipar o véu de neblina que ainda paira atrás da povoação. Aí a letra A, ela diz o seguinte: por que o artista deu o título Iluminismo para a sua obra? Então nós vamos responder essa questão aí, observando a foto ao lado. Então nós vamos colocar aqui a resposta da letra A da primeira questão. Então, por que o artista deu o título Iluminismo para a sua obra? Porque a imagem se refere ao pensamento iluminista. Então, ó, porque a imagem se refere ao pensamento iluminista. Iluminista aos homens. Ok, então, ó, respondendo aí a letra A da primeira questão, você vai colocar essa resposta, porque a imagem se refere ao pensamento iluminista que, no contexto do século XVIII, trouxe a luz da razão e do conhecimento aos homens. Então, o iluminismo, ele traz essa ideia de iluminar a mente, né? Como nós vimos nas aulas anteriores. Então, iluminar a mente. Vamos para a letra B. Você considera esse título apropriado? E aí nós vamos ter que explicar. Você considera esse título apropriado? Então essa é uma resposta pessoal, né? Você vai dizer se concorda, discorda e vai dizer também o porquê, tá bom? E aí você pode retomar ao conceito de iluminismo, que é basicamente isso aqui, ó, trazer a luz da razão e do conhecimento aos homens. Isso porque nós sabemos que naquela época, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, havia alguns tabus que precisavam ser quebrados, né? Por exemplo, como eu falei, as mulheres não poderiam participar, pessoas eram podadas de poder se expressar, de dar a sua opinião, né? Então existia já uma certa
elite que fazia isso pelo povo, né, pela maioria. Então eles tomavam as decisões, aquilo que achavam que era certo, e o povo teria que seguir, né? Era pensando no povo, era para o povo, mas sem a interferência do povo. Era basicamente esse o pensamento, né? Sem a participação do povo. E aí surgiu esses pensadores com essa ideia de que o povo deveria pensar, o povo deveria participar, né? Então por isso você vai rever um pouco do conceito e aí você vai formular a sua justificativa, dizendo se concorda com esse título ou não, tá bom? Nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte: leia o texto e assinale a alternativa correta. O texto é esse que vocês poderão observar aí no quadro. Ele diz o seguinte: suponhamos que a mente é, como dissemos, um papel branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como será ela suprida? De onde lhe provém este vasto estoque que a ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou nela como uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então esta é a frase que vocês poderão observar aí no quadro. Esse é o texto. Nós vamos responder agora a questão A, B, C e D. Ok? Nós precisamos descobrir qual a afirmação, qual a afirmativa é a correta. A letra A, ela diz o seguinte, né? Vou colocar aqui letra A, B, C e D. E nós vamos apenas marcar a alternativa correta. O pensamento apresentado no texto é de Nicolau Copérnico, que propunha conhecer o Sol por meio da experiência. Essa é a afirmação verdadeira. Letra B. As ideias de René Descartes aparecem no texto, visto que pelo pensamento cartesiano se acredita que as ideias nascem com as pessoas. Será que esta é a afirmação verdadeira? Letra C. O texto defende o racionalismo, o qual afirma que todo conhecimento só pode ser alcançado com o uso da razão. Faz sentido? E vamos para a letra D. John Locke é o autor do texto, pois ele acreditava na ideia de a mente humana ser uma tábua rasa, em que os conhecimentos precisariam ser escritos. E aí, A, B, C ou D? Quais desses nós falamos no nosso assunto anterior? Quais dessas pessoas que foram citadas aqui? Com certeza o John Locke, lá a letra D. Dele nós falamos um pouquinho, né, nos nossos comentários, lá no assunto que foi visto anteriormente. Então você vai marcar aí a letra D. Okay? Vamos para a terceira questão. Diz assim: as frases penso e logo existo. E a outra frase: o ato de duvidar das coisas é a prova da existência do homem que pensa. Então nós temos aí duas frases. Traduzem o pensamento de René Descartes, considerado o pai do racionalismo moderno. Explica o sentido dessas afirmações defendidas pelo filósofo. A primeira frase é: penso, logo existo.
E a outra frase é: o ato de duvidar das coisas é a prova da existência do homem que pensa. Então nós vamos explicar o sentido dessas afirmações aí defendidas por este filósofo. O que é que nós podemos concluir dessas duas frases? Que o ser humano somente se torna um ser pensante para solucionar os problemas que o oprimem. Então essa é a resposta da terceira questão. É um pouco extensa, mas aí você vai respondendo com a letra menorzinha um pouco para poder caber aí nas linhas, tá bom? A quarta questão também é um pouco extensa, então você vai precisar responder com uma letrazinha menor. A quarta questão, ela diz o seguinte: John Locke exerceu grande influência sobre o liberalismo político a partir do século XVII. Quais foram suas ideias sobre essas questões? Quais foram suas ideias sobre essa questão? Então nós vamos colocar aí algumas ideias de John Locke. Vamos lá. Olha, pessoal, é uma resposta um pouco extensa. Se você quiser fazer um resumo, tá? Você pode ficar à vontade. Então, se for preciso, você pausa aí o vídeo para que você coloque toda a resposta. Ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Locke questionou o absolutismo ao pensar que todas as pessoas nascem livres e possuem alguns direitos inquestionáveis, como a vida e a prosperidade e a liberdade. Era contrário à existência do Estado, contudo, admitia que se este não existisse, os mais fortes oprimiam os mais fracos. Em razão dessa realidade, a sociedade devia estabelecer um contrato com o Estado. Caso ele viesse a não cumprir as suas funções elementares, zelar e defender os direitos naturais dos cidadãos, o povo teria o direito de destituir. Bom, então essa é a nossa quarta questão. Nós vamos agora para a quinta questão. Diz assim: segundo Montesquieu, só o poder limita o poder. Com base nesta frase, explique por que ele defendia a ideia da divisão do poder político em três diferentes estruturas: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, com base nessa frase, só o poder limita o poder. Nós iremos explicar por que ele defendia a ideia dessa divisão do poder político em três diferentes estruturas, Como eu falei, executivo, legislativo e judiciário. Então vamos lá. Com o poder dividido em diferentes instâncias, e há liberdade. Então está aí aqui a questão. Dá uma pausazinha no vídeo, coloque essa resposta aí. Com o poder dividido em diferentes instâncias, retirava-se a possibilidade
de um único representante centralizar a administração e o poder do Estado. Cada estrutura do poder teria autonomia e atribuições definidas. Dessa forma, todas as instâncias estariam submetidas às leis vigentes no país, mantendo-se assim a ordem e a liberdade. Dá uma pausa no vídeo, coloque aí a sua resposta. Ok, pessoal, por hoje é só. Iremos ficar aí até a quinta questão, a correção até a quinta questão. Na próxima aula estaremos dando continuidade à correção do exercício. Então, um abraço e até a próxima aula.